A gente vai falar muito sobre isso também, mas a gente precisa conversar agora sobre uma outra informação, porque o presidente da Unifisco, a União Nacional dos Fiscais da Receita, foi convocado pela Polícia Federal para prestar depoimento naquele caso do vazamento dos dados de ministros do STF e de familiares dos ministros. Então, ele falou, os fiscais não são o bode expiatório. Falou e agora vai ter que... Foi convocado. Vamos entender melhor esse caso com ele. Igor Damasceno, apostos desde cedo lá em Brasília. Conta pra gente os detalhes. Bom dia, bem-vindo ao Morning Show, Igor. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Esse depoimento deve acontecer por volta das 3 horas da tarde, mas por videoconferência. Na ocasião, a mando do ministro Alexandre de Moraes, os delegados da PF vão questionar a Kleber Cabral, que é o presidente da Unifisco, sobre declarações polêmicas que ele deu envolvendo auditores da Receita Federal. Deixa eu contextualizar melhor essa história para vocês. Olha só, recentemente a Polícia Federal deflagrou uma operação contra 4 servidores da Receita Federal. As investigações apontam que eles teriam vazado dados sigilosos, dados fiscais de ministros do STF e de familiares deles, como o próprio Moraes e a esposa do ministro ali do STF. Ainda não se sabe a motivação para o vazamento desses dados, se eles ganharam dinheiro em cima ou se teve alguma motivação política. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe ali algumas considerações, algumas medidas contra esses servidores. Eles foram afastados do cargo, significa que eles não têm mais acesso a esses dados sigilosos e estão sendo monitorados mediante tornozeleira eletrônica, pelo menos até o fim dessas investigações. Diante dessas medidas, o presidente da Unifisco, Kleber Cabral, ele disse que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes são muito severas, muito graves e que ele defende sim as investigações quando há indícios de irregularidade, mas afastar os servidores de suas funções e monitorá-los talvez tenha sido um tom exagerado. Essa foi a primeira crítica feita por Kleber Cabral. No entanto, ele ainda veio a público para dizer que esses servidores estariam sendo utilizados como bodes expiatórios do STF para tentar desviar o foco do Supremo. Segundo ele, o STF está com uma imagem extremamente desgastada e para conter essa crise de imagem dentro do Supremo, então Alexandre de Moraes teria desviado o foco para esses servidores que supostamente estariam vazando dados sigilosos de ministros do Supremo. Diante dessa situação, então o próprio Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouvisse Kleber Cabral e que ele explicasse com que base estaria fazendo declarações, críticas tão severas aos ministros do STF. Vai ser hoje às 3 horas da tarde por videoconferência, inclusive a qualquer momento nós podemos voltar com novidades em torno dessa polêmica, viu, Fernando? Ok, Igor, vamos ficar atentos. Qualquer coisa aí em Brasília, chame a gente por aqui. Muito obrigado, bom dia, boa sexta-feira por aí. Mão pesada do ministro Alexandre de Moraes, né? Mão pesada, além também da mão pesada com relação aos 4 servidores investigados, né? Eu acho que a gente já vinha vendo um ministro Alexandre de Moraes realmente muito rigoroso, né, nos seus julgamentos, nos seus critérios e blindando o STF até o extremo, mas parece que esse extremo ele ainda pode ir além, né, Fernando? Então, a gente vê um ministro que parece que ele não vai tolerar, não é nem o comentário, é qualquer tipo de insinuação que possa ferir os valores dele ou do STF, ou até, né, como nós temos visto, de pessoas às vezes conectadas a ele, como é o caso aí da esposa dele ter sido citada. Doutora Priscila, um depoimento assim, só por ser intimado, ele já fica um pouco acuado, esse
representante dos auditores da Receita? A gente rasga a liberdade de expressão, né? No comentário dele com relação a ele ter feito uma comparação, que inclusive é a fala dele quando ele diz: olha, a gente tem mais temor em falar e investigar pessoas que são ligadas ao STF do que uma facção criminosa. Ele não está dizendo que o STF é uma facção. Então não há ali um silogismo, não é, Fernando? E outra preocupação, não só com relação a ele falar, ficar, né, com temor, porque, veja, se de uma fala ele já pode inclusive ser incluído no inquérito policial que, registre-se, vem se arrastando desde 2019, Fernando. Um inquérito, e a gente tem um princípio na Constituição que se aplica às investigações, que é a duração razoável do processo, ou seja, há 7 anos um inquérito que se arrasta, e a cada momento desse inquérito, que é sigiloso, pessoas são, né, inseridas nesse inquérito. E, inclusive, no próprio 2019, outros auditores sofreram uma igual sanção e depois, dentro do devido processo legal, eles foram retirados porque eles não teriam feito a inserção ou acessado os dados. Então, a gente precisa, de fato, como foi bem colocado a nota, né, que foi dada, que precisa se aguardar o devido processo legal, e a gente não pode usar o poder do Estado para poder restringir liberdades a todo e qualquer tempo, porque senão a gente volta num período inquisitivo, Fernando, onde eu não posso fazer nenhuma crítica, qualquer que seja ela, a quem quer que seja, porque o STF teria, então, salvo-conduto para poder chamar as pessoas. E eu não vejo, particularmente, dentro de uma seara criminal, nenhuma imputação que possa ser dada a esse comentário feito por ele. Porque se houvesse, eu realmente viria aqui e diria: olha, é complicado você falar isso, você está imputando um crime a alguém. Aí o Código Penal vai fazer essa restrição da liberdade de expressão, mas não foi o que aconteceu. E o caso de quebrar sigilo bancário, restringir saída do país, pedir passaporte para esses 4 servidores, Jess? Eu vou ser muito sincera aqui com você que está nos escutando e nos assistindo. Acho que chegou um momento em que o Brasil, ele precisa entender a importância da Suprema Corte. E a importância da Suprema Corte está ligada também ao fato que ela seja imparcial, que ela seja o mesmo parâmetro de comparação independente do caso. Esse caso tem vários absurdos. A doutora Priscila, com toda a base jurídica maravilhosa que ela tem, já expôs um deles. Esse inquérito começa e ele vai se alastrando e cada dia ele pega uma fatia maior. Dentro desse caso há vários absurdos, mas talvez o maior deles tem uma frase do ministro Barroso em sua saída que é muito mais fácil ser advogado do que juiz. Por quê? Advogado tem lado, é claro. Advogado não tem dúvida, tem certeza. Advogado tem que defender o cliente, essa é a razão. Mas o juiz, ele tem dúvida, incerteza. Ele tem o dever com quem acusa e com quem é acusado, das devidas garantias dentro do devido processo legal. Ontem, uma dessas servidoras veio a público ao Globo falar que ela tem ali um horário de atendimento, ela estava em atendimento no momento do acesso aos dados da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, como poderia ter sido ela? São várias perguntas e me faz a seguinte questão aqui. Você conseguiria ser juiz e não advogado de um caso que envolvesse o acesso ilegal aos dados da sua esposa, da sua família? Eu acredito que para a maioria de todos os brasileiros a resposta seja não. Teríamos coração e não seríamos imparciais. Talvez a única exceção seja o ministro Alexandre de Moraes, que agora também decretou aí após uma entrevista. E uma das frases, o Metrópolis teve acesso ontem, o Sam teve acesso, chegou a falar um pouco sobre isso. Uma das frases seria, abre aspas, porque a mensagem é essa, não fuça nisso, aí vai ter pancada. Então, quando a gente coloca essa frase que está vinculada dentro da decisão segundo o portal Metrópolis, fica o questionamento. Dar entrevista, um líder de uma associação, falar, agora ele não está falando mais, por que estamos indo para esse caminho? Não me parece de forma alguma apropriado. E é extremamente complicado, né? Porque já não é a primeira vez que houve esse aceno de uma relação de intervenção mais direta do ministro Alexandre de Moraes, quando a gente analisa, por exemplo, o próprio processo das suspeitas em relação ao diálogo que ele manteve, por exemplo, com o Gabriel Galípolo no caso do Banco Master, né? Visando justamente tentar entender a que ponto aquela investigação se encontrava, a que ponto esses processos estavam correndo. E é muito preocupante, né? Porque a gente está lidando, de fato,
fato, com um ministro da Suprema Corte que tem um poder jurídico legal de intimar pessoas, né, de conseguir chamar esses depoimentos, o que, né, como a doutora Priscila comentou, significa objetivamente uma possibilidade de uma restrição de liberdade de expressão e que, na prática, por se tratar de um ministro da Suprema Corte, dá a ele verdadeiros poderes cada vez mais bonapartistas, né? Ainda que nesse caso, referente à Receita Federal, ao acesso aos dados e tudo conectado também com a questão do Banco Master, a gente tenha alguns setores da política brasileira que podem se aproveitar dessa oportunidade para poder invalidar outras decisões que têm uma jurisdição legal, que têm uma aprovação correta do ponto de vista processual, não é? E